Eu também nunca me imaginei como o Luiz trabalhando com contabilidade, nunca mesmo. Mas uma coisa que eu sempre gostei foi trabalhar, sempre tive muito prazer em trabalhar. Meu pai até lembrou isso e comentando com o Lucas que eu comecei a trabalhar aos 12 anos por prazer. E até então, até um ano e pouco atrás, sempre trabalhei por prazer, mas o Luiz e a Fernanda me conseguiram fazer eu trabalhar por propósito. E eu também trouxe uma colinha aqui para contar um pouco assim, por que é o propósito. Por que eu encontrei meu propósito na Nuconcha? O Steve Jobs fala no discurso dele que não dá para conectar os pontos olhando para frente, você tem que conectar os pontos olhando para o passado. E foi olhando para o passado, fazendo minhas análises, que eu consegui encontrar esse propósito na Nuconcha. Quem é que hoje viu alguma placa de aluga-se na rua, em algum lugar? Quase todo mundo deve ter visto essa placa de alugas. Há 12 anos atrás, mais ou menos, eu tinha 18 anos, eu peguei um ônibus na minha cidade, fui para Belo Horizonte para procurar uma placa de alugas. Eu tinha uma empresa lá já, que eu montei com 15 anos, de web, comecei a programar aos 13. E nunca tive muito apoio do meu pai para isso não, ele achava que era brincadeira trabalhar no computador. E um dia ele falou, cara, por que você não abre uma loja de imóveis em Belo Horizonte? Você abre uma loja de imóveis em Belo Horizonte, ele tem uma indústria de imóveis. Aí meu pai apoiou, eu falei, porra, vou lá. Ele me emprestou a grana, tinha 18 anos, sabia porra nenhuma daquilo lá, e vim para Belo Horizonte procurar um lugar para alugar, para abrir essa loja de imóveis. E aí, para alugar, eu descobri que eu precisava ter um CNPJ. E aí, para ter um CNPJ, eu descobri que eu precisava de um contador. Foi a primeira vez na minha vida que eu conversei com um contador. Abri meu CNPJ, já era um empresário, fui lá, fechei um contrato de aluguel de R$ 6.500 em 2008. Bom, já tenho a minha primeira despesa fixa aqui, acho que agora eu sou empresário de verdade. Gastei uma grana para reformar, para comprar os equipamentos, montar o escritório da loja, tudo lá. E aí descobri o que era imobilizado. Comprei os produtos para o estoque, para montar um mostruário e tudo, descobri o que era estoque, E aí a gente abriu a loja, demorou pra caramba, a gente abriu a loja. E aí em algum momento ali, nas primeiras semanas, saiu a primeira venda. E aí eu parcelei aquilo 6 vezes para o meu cliente, e eu comecei a saber, ou não, que era um prazo médio de recebimento. E comprei do meu fornecedor, a empresa do meu pai, em 2 vezes. E aí eu cheguei ao prazo médio de pagamento. E aí, tudo indo mais ou menos bem, achando, estou vendendo, estou parcelando cartão no cheque, estou comprando, virou o mês, chegaram as contas, aí tinha que pagar o salário dos funcionários, e aí veio lá os encargos, FGTS e tudo mais, e eu descobri o custo do funcionário, que não é só aquilo que eu estava pensando. E aí o meu contador querido me mandou umas guias de imposto lá para pagar, e o boleto dele também. Vieram as despesas, vieram as faturas da empresa do meu pai para pagar também, e eu tinha dinheiro, já tinha vendido, tinha uma margem de lucro, que não era margem de lucro, mas eu não tinha esse dinheiro. Eu tinha as contas para pagar, mas também não tinha. Então eu tinha uma necessidade de capital de giro. E aí, então, tenho que pagar essas contas, não tenho dinheiro, então estava com o meu saldo de tesouraria negativo. Fui no banco, adiantei os cheques, adiantei os coisas lá, não deu tudo. Peguei mais um empréstimo com o meu pai e eu comecei a entrar nesse ciclo vicioso de não ter capital de giro, precisar pagar as contas, conseguir reduzir um pouco das minhas despesas. Isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que um dia eu não aguentei. Até que um dia eu, psicologicamente, não tinha mais condições de cuidar daquilo. Tinha certo, mais ou menos uns 14 meses que eu tinha saído da casa dos meus pais para enfrentar isso. Fiz tudo isso operacionalmente sozinho, Meu pai estava sempre por trás,
apesar de eu brigar muito com ele, minha mãe também apoiando, eu brigava com meu pai, ia pro colo da minha mãe. E peguei meu carro um dia, né, tinha acabado de chegar em Belo Horizonte, 3 horas depois, por um acontecimento, peguei meu carro e voltei para Cláudia. E foram 150 quilômetros mais medo da minha vida. Do que o meu pai ia falar. Eu estava brigado com ele na época. Como que eu ia chegar lá e falar para ele, pai, como que eu ia jogar a toalha, como que eu ia falar para ele que eu não consigo mais, como que eu ia falar que eu não consigo ter mais esse negócio, que eu não consigo pagar as contas, que eu não consigo resolver esse problema sozinho. E aí eu quebrei. Oficialmente, aos 19 anos, eu quebrei com um patrimônio líquido negativo de 360 mil reais, mais ou menos, aos 19 anos. Porém, naquela época, eu não sabia nada disso que eu falei agora. Tudo que eu falei aqui eu aprendi com o Conte. E nesse aprendizado, que não foi nos meus primeiros meses de no Conte, foi depois de um tempo, nos primeiros meses eu ficava olhando muito para código, depois eu fui entender o que aquele código estava fazendo de fato. Que eu fui entender, caramba, se eu soubesse cada uma dessas coisas que a gente faz aqui, cada um desses indicadores que a gente entrega para o contador, para entregar para o empresário, eu teria tomado decisões melhores. Se eu teria sucesso, não tenho certeza, mas eu teria tomado decisões melhores. Eu quebrei porque eu não tinha educação financeira como o brasileiro médio. Todo brasileiro médio não tem essa educação financeira. Eu quebrei, foi tudo culpa minha. Só que hoje eu paro para pensar, eu não sabia nem desse poder, e acaba que eu também quebrei por irresponsabilidade do meu contador, que estava todos os meses processando os meus dados e não conseguia me dizer que eu estava indo para o caminho errado. Sei que não é muito culpa dele, porque ele foi treinado de alguma forma para fazer desse jeito, mas que essas coisas não podem ser assim, sabe? A gente não pode deixar, né, o médico das empresas não olhar para o paciente. Então, esse foi o momento mais difícil da minha vida. E só quem quebrou sabe o que é isso. E toda vez que eu passo em frente a um imóvel comercial, que eu sabia que ali tinha uma empresa, e hoje tem uma placa de aluga assim, isso me dá um aperto no peito. Por que me dá um aperto no peito? Porque eu, aos 19 anos, por sorte,